Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, lançado em 2023. Esse filme é baseado em um jogo de terror que leva o mesmo nome, e ele é bem popular pela aparência dos personagens e também pelos sustos que eles proporcionam para quem está jogando. Eu achei que esse filme é um terror leve, até porque eu acredito que o público-alvo dele seja de adolescentes e jovens. E para conseguir abranger boa parte da galera que consome o jogo, a classificação indicativa do filme é para maiores de 14 anos. Por conta disso, não espere um filme com cenas muito pesadas. Ao invés disso, o filme tem uma boa história e conta com diversas cenas de suspense. O filme começa com um segurança que está desesperado, tentando fugir pela tubulação de ar. Ele começa a correr pelo lugar como se estivesse sendo perseguido por alguém, até que ele é capturado e acorda em uma cadeira que contém uma máscara com várias lâminas, que se aproxima do segurança e ele morre. Agora conhecemos Mike, que trabalha de segurança em um shopping, até que ele vê um homem tendo uma atitude suspeita com uma criança, e começa a persegui-lo. Mike joga o homem no espelho d'água e começa a espancá-lo. Só que por conta disso, Mike é mandado embora, já que aquele homem era de fato o pai da criança e não estava fazendo nada demais. Mike vai falar com seu orientador, o Sr. Steve Raglan, para tentar conseguir um novo emprego. Só que o currículo dele não é muito bom. Mas enquanto Steve estava analisando o currículo de Mike, ele parece conhecer seu sobrenome e decide oferecer uma nova proposta para que ele seja segurança novamente. Suas únicas tarefas serão manter as pessoas afastadas e deixar o lugar organizado. Apesar disso, Mike recusa o emprego, pois teria que trabalhar no período noturno. Quando ele volta para casa, entendemos que ele recusou para não deixar sua irmã sozinha. À noite, vemos que Mike toma remédio para dormir, coloca uma fita com sons da natureza e ele adormece olhando para um pôster de Nebraska. E todo esse ritual é para que Mike consiga sonhar com uma lembrança de sua infância. No sonho, ele está em um acampamento com a família, e vemos que eles tinham um irmãozinho chamado Garrett. O problema é que o garotinho acabou se afastando demais, e com isso ele foi levado por um carro. No dia seguinte, Mike é chamado na escola de Abby, e vemos que a menina passa a maior parte do tempo isolada fazendo desenhos. Na diretoria, Jane, que é a tia deles, começa a questionar os cuidados que Mike tem com Abby. Isso porque ela deseja pegar a guarda da menina. Jane entrega a ele uns documentos para que ele possa passar a guarda de Abby, mas Mike se recusa a assinar, dizendo que Jane só está interessada no cheque mensal que vai receber do Estado. A diretora da escola aconselha Mike a conseguir um emprego, já que sua tia entrará na justiça e há grande chance dela ficar com a tutela da menina. Mais tarde, Mike liga para o Sr. Raglan e diz que aceita o emprego noturno. O orientador começa a explicar que o lugar que ele vai trabalhar era uma pizzaria que fazia muito sucesso com as crianças nos anos 80, porém estava fechada há algum tempo. Apesar disso, o dono não aceitou demolir o lugar, por razões sentimentais. E Mike estava sendo contratado para evitar que bêbados ou moradores de rua invadam o lugar. Anything happens, there's a breaker in the main office, just flip it. Mike vai passar sua primeira noite na pizzaria, e na sala de segurança ele encontra uma fita com seu nome. Quando ele começa a assistir, vemos que é um treinamento para trabalhar na Fred Faz Beer. Só que esse é um vídeo antigo, de quando o lugar ainda estava funcionando, e nele há instruções do que fazer e explica como o lugar funciona. A pizzaria contava com brinquedos e uma apresentação feita com animatrônicos, que também conseguiam interagir com os clientes. Ou seja, os animatrônicos também poderiam ser usados no modo fantasia, para que os funcionários também conseguissem fazer essa interação com as crianças. Só que na hora da gente conhecer o show, a fita fica ruim, e só conseguimos ver os personagens bem de relance. Adorable, aren't they? Mike fica com uma cara de quem assistiu ao vídeo à toa, até que ele se levanta em direção ao armário. Depois do susto, ele decide fazer uma ronda no lugar. Mike vê que o mural com o desenho das crianças ainda estava lá. Então ele escuta um barulho que vem do palco, e quando ele vai olhar, encontra os animatrônicos guardados atrás da cortina. Mais tarde, Mike acaba dormindo, e para sua surpresa, ele sonha com o dia que seu irmão desapareceu.
Só que dessa vez um grupo de crianças aparece, e Mike pergunta se elas viram quem levou Garrett. Só que elas saem correndo, e quando Mike tenta alcançá-las, ele acorda. Quando ele volta para casa, vemos que ele contratou Max para ficar cuidando de Abby enquanto ele trabalha. Só que depois descobrimos que Jane contratou Max e seu irmão Jeff para descobrirem algo que possa prejudicar Mike. Como Max não encontrou nada na casa, Jeff propõe que eles destruam a pizzaria, para que Mike fique sem trabalho, prejudicando ele de conseguir ficar com a guarda de Abby. À noite, Mike leva o pôster e o toca-fitas para o trabalho. Ele toma seus comprimidos, na esperança de conseguir ter um sonho mais claro. E de fato ele consegue ver as crianças, só que elas saem correndo novamente. Dessa vez, Mike consegue alcançar uma delas, mas ele é atacado e acorda em seguida. Ele vê que tem um carro de polícia parado do lado de fora. Quando ele abre a porta, conhece a policial Vanessa, que percebe que o braço dele está machucado e se oferece para ajudar. Depois, ela decide mostrar como era o show na pizzaria. This is Best thing you've seen in your entire life? Vanessa conta que o lugar fechou por conta de algumas crianças que haviam desaparecido na época. Depois que Mike vai embora, Max, Jeff, Carl e Hank conseguem abrir a pizzaria. Cada um vai para um lado para começar a destruir o lugar. Carl vai para a cozinha, só que não demora muito para que ele seja atacado. Hank escuta os gritos e vê o que está acontecendo com Carl. Enquanto isso, Jeff vai até a sala de segurança e vê pelas câmeras que Hank está gritando e correndo pelo lugar. Ele tenta se esconder em uma sala, mas não demora muito para que ele seja pego também. Jeff começa a ser perseguido e corre para se esconder na sala de segurança. Ele vê pelas câmeras 2 animatrônicos, até que um deles coloca o bolinho dentro de um buraco. Então, do nada, ele aparece tentando sair pela tubulação de ar. Jeff tenta ir embora, mas ele é atacado novamente. Max começa a procurar pelo irmão, até que ela vê uma criança correndo pelo lugar. Ela percebe que a voz da criança começa a sair de dentro do robô, e Max começa a se aproximar. Só que logo depois, ela também acaba morrendo. Enquanto isso, Vanessa vai até a casa de Mike para dizer que alguém havia invadido Fred e que ela encontrou os remédios que ele usa para dormir. Ela começa a insinuar que a invasão aconteceu porque Mike não havia prestado atenção por conta dos remédios. Então ele começa a contar sobre quando Garrett havia sido raptado. Ninguém nunca encontrou a pessoa que o levou, e nem o irmão dele. Mike diz ter visto a pessoa que levou Garrett, só que ele não conseguia se lembrar. Então ele explica que toda noite tenta desbloquear essa memória. E percebeu que quando ele dorme dentro do Fred's, que seus sonhos parecem ser mais claros. E ele acredita que lá sim, ele conseguirá se lembrar daquele dia. Quando está quase anoitecendo, Mike começa a procurar por Max, mas ela não atende o telefone. Então ele se vê obrigado a levar Abby para o trabalho. À noite, ele começa a arrumar o lugar. E apesar da conversa que teve com Vanessa, Mike volta a tentar sonhar com seu irmão novamente. E nessa hora descobrimos que aquelas crianças que estavam aparecendo são as mesmas que Vanessa havia comentado que desapareceram. Então o menino mostra um desenho para Mike, só que logo depois ele acorda com os gritos de Abby. Então ele conta sua irmã interagindo com os robôs e dizendo que eles estavam brincando. Ela começa a apresentá-los e conhecemos Bonnie, Foxy, Chica e Fred. De início, Mike pensa ser uma brincadeira de alguém que está controlando os robôs, até ele perceber que eles estão sim se movimentando sem ajuda humana. No dia seguinte, Vanessa vai até lá e conta que sabia que os animatrônicos estavam vivos e que, na verdade, eles estão sendo controlados pelos fantasmas das crianças desaparecidas. E a gente vê eles brincando com as máquinas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mike encontra outro animatrônico e vemos que ele está aberto, só que Vanessa diz para ele não mexer, pois a fantasia poderia ser perigosa. Abby toca em um dos instrumentos durante o show, só que isso faz com que ela caia no chão. Na hora de ir embora, Vanessa diz para Mike que não quer que ele leve mais Abby ao Fred's. Por conta disso, no dia seguinte, Mike pede para que Jane fique tomando conta de Abby, enquanto ele vai trabalhar. E à noite, mais uma vez, ele tenta dar continuidade em seu sonho. Dessa vez, as crianças se comunicam com ele. Elas fazem uma proposta, oferecendo que Mike sempre tenha esse mesmo sonho. Só que nele, Garrett nunca seria levado por ninguém, e ele poderia viver aquele dia como se nada tivesse acontecido. Em troca disso, eles queriam a Abby. E por incrível que pareça, ele aceita trocar a irmã dele por um sonho. Quase que no mesmo momento, ele percebe a burrada que ele estava fazendo e tenta desistir do acordo, mas as crianças já haviam desaparecido.
Até que do nada, as crianças começam a atacá-lo sem parar. Então Mike acorda, porém ele está preso naquela cadeira que matou o segurança no começo do filme. Só que na última hora ele consegue sair do mecanismo e dá de cara com os corpos de Max e seus amigos. Enquanto isso, vemos uma versão do animatrônico de Fred um pouco mais velha, que está dentro da casa de Abby. Uma das crianças diz a ela que veio buscá-la para brincar. E antes de sair, ela vê a tia caída no chão e nem desconfia que ela possa estar morta. E por incrível que pareça, eles voltam para a pizzaria de táxi. What the? My goodness! Vemos que Vanessa resgatou o Mike e o levou para um posto de atendimento policial para cuidar de suas feridas. Ele conta a burrice que ele fez no sonho e pergunta o que irá acontecer com Abby. Vanessa responde que eles farão Abby se tornar um deles. Então ela começa a contar o que realmente aconteceu nos anos 80 e diz que a polícia procurou pelas crianças por toda parte, mas nunca as encontraram. Acontece que um homem matou as crianças e escondeu seus corpos dentro dos animatrônicos, e que de alguma forma ele conseguia controlá-los, já que os fantasmas não se lembravam do que havia acontecido. His name is William Afton. He's my father. Mike reconhece o brinquedo da foto, e é nessa hora que ele descobre que foi o William Afton quem levou o Garrett. Enquanto isso, Abby está no Fred's assistindo ao show. Até que Mike consegue entrar lá pela tubulação de ar. Ele consegue jogar água no palco, danificando o circuito elétrico de Fred e Bonnie. Enquanto isso, Chica leva Abby para seu animatrônico, que é aquele que Mike viu aberto. Quando Chica pega Abby, Mike aparece bem na hora e salva a irmã com uma arma de choque. Mike tenta fugir, mas é atacado por aquele bolinho, enquanto Abby corre para se esconder. Mas ele logo consegue se livrar do animatrônico. Foxy percebe que Abby se escondeu dentro da piscina de bolinha. E bem na hora que ele vai atacar, Vanessa aparece e consegue ajudá-la. O robô do coelho amarelo aparece. Só que a arma de choque não funciona nele. E diferente dos outros, esse sim conseguia falar. This is perfect. First I killed your brother. Now I killed you. Ele faz com que os outros personagens se levantem novamente. E bem na hora que ele vai matar Mike, Vanessa aparece para ajudar. Então é revelado que quem está dentro da fantasia é o Sr. Steve Raglan, que na verdade se chama William Afton, e é o pai da Vanessa. Mike pede para que Abby ajude as crianças a se lembrarem do que aconteceu com elas, e ela corre para desenhar o coelho amarelo matando as crianças e coloca o desenho no mural. William dá uma facada em Vanessa, só que nessa hora as crianças se voltam contra ele. Elas fazem com que os ferros da fantasia entrem dentro do corpo dele. William coloca a cabeça da fantasia e diz que voltará. E depois disso, ele cai no chão e é arrastado pelos outros animatrônicos. O lugar começa a se autodestruir, mas Abby, Mike e Vanessa conseguem sair de lá. Tempo depois, vemos que Abby está agindo diferente, e que agora consegue socializar com as outras crianças. Também é mostrado que Vanessa está viva, porém, ainda estava em coma no hospital. Mais tarde, Abby diz que gostaria de visitar seus amigos, já que agora eles estão sozinhos. E Mike dá a entender que em algum momento eles voltarão até lá. Na pizzaria, vemos que realmente as crianças ainda estão lá, e que elas mantêm o coelho amarelo trancado em um depósito. E podemos deduzir que em breve ele também voltará como um fantasma. Nesse filme temos uma cena pós-crédito, mostrando aquele taxista dormindo no carro. Só que ele acorda ao perceber que alguém abriu a porta. I said read the E assim termina o filme Five Nights at Freddy's. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!